Com o esporte, é possível construir a cultura do encontro. Começa agora pela Rádio Catedral FM. Vox Populi Esporte. Boa noite, ouvintes da Rádio Catedral. Sejam muito bem-vindos a mais um Vox Populi Esporte e Fé, o programa onde a nossa paixão pelo esporte encontra espiritualidade. Eu sou a jornalista Leana Scal e hoje a gente dá um nocaute na desigualdade e celebra os 25 anos do projeto Luta pela Paz. Já são mais de 25 mil crianças e jovens que tiveram suas vidas transformadas através do boxe, das artes marciais, da educação e da cidadania. Tudo isso ali no Complexo da Maré. Um verdadeiro celeiro de campeões que já representaram o Brasil nas principais competições de boxe, jiu-jitsu, muay thai, capoeira, judô, karatê, taekwondo, MMA e luta livre. Mas a vitória vai muito além das medalhas. O Luta pela Paz multiplica todos os dias campeões na vida. Quem conta tudo isso pra gente é Ana Caroline Belo, diretora de estratégias territoriais do Luta pela Paz. Boa noite. Boa noite. Muito obrigada por estar aqui com a gente hoje. E também Luiz Eduardo de Oliveira Barbosa, medalha de prata nas finais do primeiro turno da Liga Estadual de Muay Thai do Rio de Janeiro e atleta do Luta pela Paz. Boa noite, Luiz. Boa noite. Muito bem-vindo ao nosso programa. Obrigado. Com a gente, nosso companheiro de Vox Populi, ele que já está garantido na Libertadores. Nós estamos. Assessor eclesiástico da Pastoral dos Esportes, Padre Marcos Vinícius. Boa noite, Padre, sua bênção. Boa noite, Deus abençoe. Boa noite a todos os ouvintes da Rádio Catedral e que esta noite possamos buscar esse esclarecimento, né, desse programa tão bonito, realizado numa área que talvez alguns podem colocar como uma área tão difícil, né, mas verificamos sempre algo de bom que acontece nessas áreas também, né? E além da presença da igreja, mas de tantos projetos sociais e principalmente esses projetos na área esportiva, né? Muito bem, antes da gente entrar no ringue, vamos então ao giro dos esportes. Nossos convidados são flamenguistas, estão aqui felizes. Nação rubro-negra. Pode ser. Uma rodada de ser campeão do brasileiro. Pode ser campeões amanhã, E daqui né? a pouco. É amanhã o jogo? Amanhã tem, amanhã vai ter uma Flamengo e rodada Atlético. bem antecipada por causa da final do próximo sábado, né? Da Libertadores, né? Então eles sempre antecipam uma rodada. Mas eu queria antes falar da Série B, né? Que ela já foi concluída e temos aí o Coritiba, Atlético Paranaense, Chapecoense e Remo. Eles agora vão subir para a Série A. Muito bem. E a Ferroviária, Amazonas, o nosso Volta Redonda, né, e o Paysandu cairão para a Série C do Campeonato Brasileiro, né? Então, tivemos aí a oportunidade de repente do Volta Redonda tentar se manter na Série B, mas não conseguiu, mas continuar torcendo para que realmente eles possam retornar aí à Série B e quem sabe se juntar ao Vasco, Fluminense, Botafogo e Flamengo na Série A, né? Que eu gostaria de começar a falar sobre o Vasco, né? O que está acontecendo com o Vasco, Leana? O que está acontecendo com o Vasco? Quinta derrota consecutiva, né? E fazendo com que ele caísse novamente lá para a 13ª posição e que ele fica tendo uma ameaça, né? Porque ele tem 42 pontos e temos ali o Internacional, o Ceará, que ainda irão jogar, né? E tem um jogo um jogo a menos do que o Vasco. O Santos também tem um jogo a menos do que o Vasco, né? Então hoje nós temos alguns jogos que irão completar a rodada, né? Então o Ceará vai jogar contra o Mirassol, o Internacional vai jogar contra o Santos. Então, dependendo desses dois resultados aí, o Vasco pode ficar ali, né, a poucos pontos da zona de rebaixamento, né? Um time que chegou ao 8º colocado. Pois é, o Vasco vinha mal. Aí deu aquele respiro, foi subindo e de repente... Teve 3 vitórias, chegou ao 8º colocado, né? Agora 5 derrotas consecutivas, caiu novamente para 13º, né? O Fluminense, nesta última rodada, conseguiu ajudar o Flamengo, né? Conseguiu empatar com o Palmeiras lá Pois é. Deu uma ajudinha. Pois é, né, Leana?
Mas bem que o Fluminense poderia ter ganho, né? Quer dizer, ele conseguiu vencer o Flamengo aqui. E lá ele ajudou o Flamengo empatando com o Palmeiras de 0-0 no sábado. E o Botafogo também no sábado, né? Não sei se você assistiu um pouco do jogo, né? Assisti. Passou mal não, né? Não, tudo certo. O Botafogo conseguiu ganhar de 3-2 do Grêmio, né? Quer dizer, estava 2-0, depois o Grêmio fez o primeiro gol, o Botafogo foi a 3-1, 3-2 e no finalzinho quase que o Grêmio consegue empatar ainda, né? Mas graças a Deus o Botafogo conseguiu vencer e ele também se mantém ali em quinto colocado na tabela. E já garantiu a sua vaga na Libertadores. Agora as pessoas falam, mas de repente ele pode cair para a etapa a pré-Libertadores, né? Mas o Botafogo, há 2 anos atrás, ele disputou diretamente a Libertadores, não foi bem. E quando ele foi campeão, ele começou na pré-Libertadores, né? É verdade, bem lembrado. E o Flamengo, líder, né? 4 pontos à frente do Palmeiras. Ele pode ser campeão amanhã. Nessa combinação de resultados, porque amanhã teremos uma rodada bem antecipada por causa da final da Libertadores no próximo sábado entre Flamengo e Palmeiras, né? Então, eu queria até, se o Samir estivesse aqui, eu ia até encarnar um pouco nele, mas teremos aí amanhã o Flamengo enfrentando o Atlético Mineiro no Mineirão. Poxa, coitado, o senhor assistiu Mineirão, na arena do Atlético. A Sul-Americana? Pois é. O ano passado Nos eles pênaltis, cara, eu fiquei perderam com a Libertadores. pena. Agora esse ano, eu não assisti não, mas eu vi depois os melhores momentos, vi a final, né? E nos pênaltis perderam. O Hulk perdeu o pênalti. pênalti. Perdeu o pênalti, chorou lá, como sempre, né? E amanhã também o Palmeiras, ele vai enfrentar o Grêmio, né? Na arena do Grêmio. Então temos aí Palmeiras e Flamengo jogando fora de casa. É o mesmo horário os jogos? Os jogos Flamengo, serão no Palmeiras? mesmo horário. É, no mesmo haja horário, coração. E acaba aqui, por exemplo, se o Flamengo... Eu acho que até mesmo se o Flamengo empatar amanhã e o Também, Palmeiras perder... Matematicamente não, mas eu acho que Saldo vai de ficar aí gols, 5 pontos para 3 jogos. Mas o Palmeiras não vai perder, não. Bom, vamos lá, torcida, né? Mas não adianta somente o Palmeiras perder, mas se o Flamengo perder também vai ficar essa situação, né? Então essa próxima rodada, amanhã temos o Flamengo enfrentando o Atlético Mineiro, o Palmeiras o Grêmio. O Vasco vai enfrentar na sexta-feira o Internacional. E o Botafogo no próximo domingo, que ele vai enfrentar o Corinthians na arena do Corinthians, né? Então assim temos esse passeio um pouco pela Série A e Série B do Campeonato Brasileiro. E sábado um grande dia, né? Sábado a final. E domingo vai fazer 1 ano, né, Leandro? Que o Botafogo foi campeão da Libertadores, né? No dia 30 de... Que dia, hein? Até eu passei mal ali, eu não esperava. Eu quis assistir o jogo sozinho. Não acredito. Assisti sozinho, porque eu poderia ter algumas manifestações que não seriam legais, né? Então eu preferi... eu preferi assistir sozinho. Eu tinha lá vários lugares para poder assistir o jogo, né? E consegui até um padre para poder celebrar no meu lugar, porque eu já estava assim, já bem... nervoso de manhã, e aí na hora do jogo mas acho que foi Deus que pediu pra eu poder fazer aquilo, sabe? Porque eu já tava indo pro local, falei, não vou ficar sozinho. Entrei na casa paroquial, me tranquei no quarto, coloquei uma garrafa de água do meu lado, falei, bora pro jogo, né? Só que essa garrafa de água acabou logo no primeiro minuto, né? Porque com aquela expulsão, eu falei, não é possível que isso vai embora, né? É verdade. Mas afinal, foi de mexer com o coração e de fato mexeu com o nosso emocional completamente, né? A minha sobrinha, só para poder deixar um detalhe, né? Ela foi assistir o jogo no Engenhão. Uhum. Então ela dizia que quando acabou o jogo, tinham muitas pessoas passando mal, né? Aqueles senhores, né? Que, coitado, né? Por causa da emoção, eles, ao participarem ali, né? Daquela situação, e o Botafogo campeão, e muitas pessoas passando mal, né? Mas foi uma situação de fato emocionante, mas bonita, né? Claro, foi né? Lindo. Pela vitória do Botafogo. E agora então vamos aguardar o sábado a vitória do Palmeiras. Nada disso. Mas essa rivalidade no Rio de Janeiro vai acontecer sempre, pessoal. Então Vai, com certeza. Aí os flamenguistas assim pra mim, mas eu torci pro Botafogo ano passado. Não acredito não. Não vem com eu acho que pode ter até torcedor do Flamengo que tenha torcido pro Botafogo, assim, um ou outro que talvez
não tem assim muita pegada no esporte, mas os flamenguistas mesmo, com certeza não. Isso aí não adianta querer mentir. Concordo plenamente. Por isso que eu quis assistir o jogo sozinho, bloqueei meu telefone, só falava com a minha família, entendeu? Então, ali foi assistindo o jogo e trocávamos mensagem, mas foi bom o final, né? Foi bom. Muito bem. A gente vai pro intervalo rapidinho, então não sai daí, que já já a gente vai falar sobre o Luta pela Paz no Esporte Carioca. Fique ligado, a gente volta já já. Estamos apresentando Vox Populi Esporte. Voltamos a apresentar Vox Populi Esporte. Estamos de volta com Vox Populi Esporte e Fé. E hoje vamos conhecer de perto o impacto da ONG Luta pela Paz no esporte e na cidadania de milhares de crianças e jovens no Brasil e no mundo. Então, boa noite novamente, os nossos convidados. Explica um pouquinho pra gente o que é, então, a Luta pela Paz. Então, a Luta pela Paz é essa organização que foi fundada no ano de 2000, né, no Complexo da Maré. O fundador da instituição, ele é antropólogo, ele escreveu 2 livros, Nem Guerra Nem Paz e Meninos do Tráfico, e ele foi ex-pugilista, né, ele foi boxeador durante um tempo. E ele, nesse momento da pesquisa sobre o seu livro, ele se deparou com um índice muito grande de crianças e jovens morrendo por arma de fogo, né, no Rio de Janeiro. E esse número impactou muito ele, né, ele não entendia, por ser gringo, não morar, né, no Rio de Janeiro, ainda entendendo a nossa cultura, esse índice grande aí de crianças e jovens morrendo por arma de fogo. Ele acabou decidindo, né, a criar um projeto, né, através do Viva Rio, que é uma organização também que já atuava ali na Maré. E aí a gente diz que juntou a fome com a vontade de comer. Ele que já tinha essa iniciativa de criar um projeto. E o Viva Rio também tinha um desejo de entrar na Maré e criar um projeto. E aí a gente começou no ano de 2000 com boxe e aulas de cidadania para crianças, né, adolescentes de 14 a 25 anos, oferecendo através do esporte ali desenvolvimento pessoal, né? E o projeto foi crescendo ali, primeiro, com um público só de meninos. Em ano de 2001, a gente começou a atender meninas também. E essa amplitude do projeto, ela foi se estendendo, né? A gente começou com esporte, depois veio a educação, desenvolvimento pessoal, liderança juvenil, né? E aí foi ampliando a nossa cartela de atividades para esse público especificamente. Hoje a gente tem a nossa sede na Maré, né, desde 2005. A gente atende em torno aí de 850 crianças, né? Atendimento direto com as atividades esportivas e educacionais. Fora os atendimentos que a gente promove através das escolas, que a gente tem um projeto da Luta pela Paz nas escolas, oferecendo aulas de capoeira e trabalhando o letramento racial, né? Com as atividades dentro da grade curricular. Então, essa organização, ela, ao passar dos anos, a gente foi criando ali várias metodologias da nossa vivência no contexto da Maré, e a gente foi aí condensando essas metodologias, né, e criando programas de treinamentos que a gente consegue aí fazer dentro da Maré, com uma imersão que essas organizações vão até a nossa sede, vivencia toda a nossa prática e a nossa linha de trabalho, e que eles possam repassar nos seus territórios, né? Entendendo que na Maré tem uma diversidade, é um território, né, com muitas nuances aí, e que as pessoas que são treinadas podem também trazer essa metodologia que foi criada pela Luta pela Paz em outros territórios, em outras organizações. Por isso que a gente diz da Maré para o Mundo, que foi um projeto que foi criado na Maré e já treinou mais de 200 organizações do mundo com a metodologia que foi criada. Muito legal. Quais são as principais modalidades? Atualmente a gente está com 5: boxe, judô, jiu-jitsu, muay thai, capoeira, né? São as nossas 5 São crianças a partir de qual idade? São crianças a partir de 6 e jovens até 29. Isso na nossa sede. Nas escolas a gente começa a atender a partir dos 4 aninhos de idade. Ai, que com as legal. atividades de capoeira, que é o nosso trabalho da primeira infância. Muito bom, muito bom. O que mais que, além do esporte, que é oferecido para essas crianças?
Eu acho que o esporte, ele é um chamarisco, né? As crianças, os jovens entram na instituição através do esporte. Mas a gente sabe que nem todo o aluno vai chegar como o Luiz, como um atleta de alto rendimento, né? A gente tem muito o princípio que o esporte ele pode trazer outras ferramentas, outros valores. Por isso que a gente traz muito campeão na vida, campeão no ringue, porque através do esporte a gente traz a educação junto com o esporte, a gente traz a oportunidade de acesso ao mercado de trabalho, a qualificação desses jovens para acessar o mercado de trabalho e o acompanhamento que a gente faz com essas famílias, né? A gente não trabalha apenas com o aluno que é atendido, a gente trabalha com a família, a gente tem uma equipe multidisciplinar acompanhada por psicólogos, advogados, assistentes sociais, para conhecer toda a questão que envolve aquele aluno, né? E a gente saber da onde a gente pode intervir na vida daquele jovem para ampliar essas oportunidades para eles e potencializar o talento e habilidades que ele tem, seja para o esporte, seja para a educação, seja para acessar o mercado de trabalho e outras áreas da vida deles também. Muito legal. Luiz, você tá quietinho? Conta pra gente como é que foi, então, que você começou no Luta pela Paz. Eu comecei em 2016. Eu passava muito pelo Luta pela Paz indo pra escola. E sempre na volta, eu estudava pela manhã, sempre na volta, quando eu passava, eu já tinha um encantamento pelo Muay Thai, já tinha ouvido falar um pouco. Então toda vez que eu voltava da escola eu sempre passava, via o pessoal treinando e sempre quis começar a treinar, só que eu sempre morei com meu pai, morava com a minha mãe, mas depois de um tempo vim morar com meu pai na comunidade. E meu pai não tinha tempo para ir fazer minha inscrição, até que o meu tio conseguiu ir fazer e se tornar responsável por mim. E desde então eu comecei a praticar, aprendi muitas coisas, a respeitar as pessoas dentro e fora do projeto, principalmente fora, por ser um menino de comunidade com a cabeça um pouco diferente do que a gente aprende um pouco dentro do Luta pela Paz. E desde então eu foquei no que eu queria, comecei a treinar, até que um belo dia um mestrão chegou, nosso treinador Alan, chegou pra mim e falou que eu ia lutar no evento da comunidade, que é o evento que o Luta pela Paz faz todo ano, onde descobre os atletas que pretendem lutar, seja de todas as modalidades. Então eu fui um desses meninos que foi selecionado para estar lutando, se não me engano, foi no ano de 2017. Minha primeira luta na modalidade. E eu fiquei bastante feliz porque eu entrei no intuito de só treinar. E depois de um tempo, foi passando tempo até que chegou a minha hora de lutar. E eu consegui fazer minha primeira luta. Graças a Deus deu tudo certo. Desde então eu nunca mais parei. Hoje eu tenho no total de 21 lutas. E nesse último sábado agora, eu pude estar lutando mais uma vez nessa mesma quadra onde eu fiz a minha primeira luta. Graças a Deus deu tudo certo também, mais uma vez. E é sensacional. É Muay Thai que você luta? Isso. É uma modalidade... É o Muay Thai, eu não troco por nada. Só fiz o Muay Thai desde que eu entrei. Nunca fiz outra modalidade dentro do Luta pela Paz. Ana, você citou algumas modalidades, né? Qual dessas que as crianças procuram mais, os jovens procuram mais? É o Muay Thai, não? Olha, a gente... depende do período, né? A gente teve uma época que a galera procurava mais o boxe, outra para procurar mais a diferença do Muay Thai que o Luiz faz é porque a faixa etária é um pouco mais acima. É de 14 a partir anos. de 14 anos, porque tem toda uma questão de segurança, né? Amadurecimento daquela criança para praticar aquela modalidade. Mas a gente tem períodos muito variantes. Tem um momento que quero fazer só jiu-jitsu, só boxe, só capoeira. Varia bastante, mas as 5 modalidades que a gente oferece tem uma procura grande, tanto que a gente tem uma lista de espera com mais 800 nomes na lista de espera. É um desafio nosso muito grande, porque a nossa estrutura física ela já não comporta mais esse número de alunos que a gente está atendendo,
Por isso que a gente passou a fazer um atendimento nas escolas, mas também tem a alimentação das escolas, né? Então, a gente fica aí com esse dor no coração, mas ao mesmo tempo muito felizes de ver tanta procura através do esporte, né? E exemplos como o Luiz e outros jovens que a gente atende. E você também praticava alguma luta? Praticava. Eu comecei na Luta pela Paz como atendida. Eu fui uma das primeiras meninas a fazer parte dessa organização. Então, eu acompanhei todo o crescimento da instituição, contribuindo muito com a minha participação mesmo juvenil, né? E eu acho que essa amplitude da Luta pela Paz, isso tem muito a ver com o momento que a organização escuta os jovens, né? Como eu um dia fui ouvida, o Luiz. Acho que a Luta pela Paz tem esse trabalho tão coeso porque tem uma participação comunitária. Isso é muito importante porque não vem pronto, um projeto pronto. Ela vai moldando de acordo com a necessidade do jovem, com a necessidade do atendido. E hoje, né, ocupando o cargo de diretora, né, de estratégia territoriais, é uma responsabilidade muito grande, mas é uma representatividade que é muito grande de ver, né, uma pessoa que foi atendida da instituição e ocupar o cargo que ocupo hoje e ser no espelho para esses juventudes que estão chegando agora também ocupar esse espaço. Mas você luta hoje? Hoje não, hoje eu não tenho tempo. Mas você lutava o quê? Boxe. Cheguei Tá vendo, né? a quase competir na modalidade e vou, assim, uma coisa muito importante para mim é que o boxe, ele me ajudou muito aos problemas familiares que eu encontrava. Mas você já lutava antes de ir para Não, a ONG? Não, pelo contrário. Foi pela ONG, né? Pela Luta pela Paz, tinha uma pessoa que dava aula e fazia um curso em comum, né, comigo. Na época eu tinha 16 anos. Então ele me falava, vamos um dia vai lá na Luta pela Paz, ver como é que é, treinar. Eu, não, boxe é pra homem, não é pra mulher, não. Tinha essa mentalidade, sim, né? E quando eu entrei na instituição, no primeiro dia eu fui muito bem recebida, acolhida, né, pra pessoa que tá na instituição até hoje, que é a dona Miriam. E aí, a partir dali, eu vi a Luta pela Paz como divisor de águas na minha vida, né? Tava com raiva, pegava as luvas, socava o saco, saía leve para enfrentar aí a minha rotina. Eu queria perguntar para vocês dois, Ana e Luiz, como que vocês veem que o esporte transformou a vida de vocês? Então, eu vejo que transformou porque eu era um menino muito ruaceiro. Eu ficava bastante tempo na rua, só aparecia em casa pra comer e rua de novo. E depois que eu entrei no Luta pela Paz, depois de um tempo de treino, de alguns conselhos do mestrão, que conversa bastante com os alunos também, a gente tem esse apoio dos treinadores, e eu vim entendendo um pouco mais as coisas e passei a focar mais nos treinos. Então, até disciplina, né? Comecei a ter um pouco mais de disciplina, então eu esqueci um pouco a rua e ficava bastante no treino. Então, tudo que era relacionado a treino eu queria estar. Tinha treino no feriado, treino no final de semana, eu queria estar para não estar na rua. Se não tivesse treino, eu estava na rua. Tendo treino, não estava na rua. Eu estava dentro do espaço de treino o tempo todo, 24/48, todo dia. Ainda é assim? Hoje mais ainda. Hoje eu acho que parte de mim é o Muay Thai. Eu não vivo sem. Acho que um dia que eu fico sem treinar, eu me sinto mal, eu não consigo. Eu treino de segunda a sexta e sábado a gente tem uma folguinha, mas quando tem também eu tô por dentro. Muito bom. E você, Ana? Você acha que o esporte transformou a sua vida? Olha, eu digo que o esporte, para mim, ele foi, né? Eu não cheguei atleta de ponta como o Luiz, mas me ajudou a entender o que eu poderia contribuir para o meu território, né? Eu, enquanto jovem, na época, pensava, tudo vai cair de mão beijada e vamos lá. E aí, quando eu entrei na instituição, foi aí que eu fui entender o que é um senso crítico, entender o que eu posso mudar minha realidade ali, aonde eu preciso ir, né? E através da Luta pela Paz eu consegui acessar, né? Conhecer o que um vereador fazia, o que um presidente fazia, quais eram os espaços que eu precisaria ocupar, né? Para conseguir acessar essa política pública, né? E ter uma representatividade
Então, para mim, na época, foi muito importante para eu poder ocupar esses outros espaços. Entendendo que hoje, né, sendo gestora da instituição, entendo que o esporte, ele é uma ferramenta social muito importante, né? Quando ele vem linkado com outras atividades, ele, de fato, ele vai impactar na vida do jovem. Transforma e o jovem vidas, né? transforma vidas, e esses jovens, eles próprios vão transformando outras vidas, né? Como eu estava dizendo, o evento que o Luiz participou, a gente teve um público muito grande prestigiando o evento. Os pais indo prestigiar os filhos. A comunidade, que não é 100% atendida pela Luta pela Paz, mas ali abre portas, outras possibilidades. É inspiração, né? Falar, É isso caramba, que eu ia onde eu perguntar, quero Luiz. entrar Você com se vê Luiz? como referência para outras crianças e jovens? Eu acho que hoje é uma das coisas que mais me deixa feliz é escutar que eu sou referência. Ontem no evento, num sábado, no evento, teve muitas pessoas, muitos colegas de treino falando que eu era referência dentro e fora do espaço de treino. Então hoje isso me deixa muito feliz, porque quando eu entrei, eu tinha o Mestrão como minha referência. E hoje eu poder estar sendo uma referência igual a ele, isso é muito gratificante para mim. Luiz, qual foi a sua conquista que mais te emocionou até hoje? Eu tenho aqui dentro da mochila, Tem todas aqui. Eu acho que de 2019, cara. 2019 foi um ano mágico pra mim. 2019 eu fui campeão do primeiro turno da etapa da Liga de Muay Thai Brasil e dos melhores do ano. Eu só não participei da segunda etapa, mas do primeiro turno e no decorrer do ano eu lutei e consegui vir empilhando essas vitórias e não tive uma derrota no ano de 2019. E quando você chega em casa com a vitória, como é que é? Eu chego em casa, a parte que eu mais fico orgulhoso de mim mesmo é de chegar em casa e poder mandar mensagem pra minha mãe e falar que eu consegui mais uma. Sempre essa legal. mensagem de mandar foto da medalha, de mandar foto de como eu descia do ringue e, mãe, consegui mais uma, conseguimos mais uma. Era sempre essa mesma mensagem e até hoje é assim. Ai, que bonito. Muito bom. Então, com essa mensagem, a gente vai para o intervalo rapidinho e no próximo bloco a gente conversa mais sobre a luta pela paz. Não saia daí. Estamos apresentando Vox Populi Esporte. Voltamos a apresentar Vox Populi Esporte. Estamos de volta com o Vox Populi Esporte e Fé, hoje conhecendo um projeto incrível que impacta diretamente o esporte carioca e a cidadania de milhares de pessoas. É o projeto Cria da Maré, Luta pela Paz. E você que está acompanhando pela Web TV Redentor, pelo YouTube, pode ver aqui na nossa mesa um monte de medalha. O nosso campeão, o Luiz, eu achei que ele ia trazer uma medalha que ele ganhou sábado. Olha a quantidade de medalhas que a gente tem aqui, Pois padre. e queria que ele colocasse no pescoço, né? Eu falei assim, ele vai ficar com torcicolo, né? Tanta medalha assim, né? Muito bom, muito bem. Parabéns, Luiz. Conta pra gente um pouquinho, então, da sua história e de todas essas medalhas. Eu acho que todas têm um significado muito, muito grande, mas tem 3. Essa por aí. Essa foi quando eu voltei a lutar depois de uns 2 anos na Liga de Muay Thai Brasil. Depois de um tempinho parado, essa foi a medalha que me levou a disputar o título em maio desse ano. Eu não consegui sair com um bom resultado, quer dizer, saiu com um bom resultado, foi minha volta, mas essa medalha foi importante porque eu consegui voltar a um rendimento que eu já não estava tendo há 2 anos. Eu estava treinando duro bastante tempo para essa luta, consegui treinar bastante até chegar lá e conseguir essa medalha e em maio ter sido classificado para a final, para disputar, para ficar entre as disputas dos melhores do ano de 2025.
Muito bem. Ana, a gente tem muitos atletas medalhistas do projeto? Temos. A gente tem aí em torno de 200 atletas, né, de alto nível, que a gente chama. Inclusive, na seleção brasileira de boxe, a gente tem 3 atletas que fazem parte da seleção. Ah, que legal. Que são cria da luta pela paz, atualmente, né? E a gente teve a campeã mundial de boxe, que é a Rebeca Lima, que é a nossa aluna desde os 7 anos de idade e foi campeã mundial dos 64 quilos do boxe. Que legal, muito bem. Bom, como a gente está no terceiro bloco, o Padre Marcos sempre traz uma mensagem da igreja sobre o esporte. Pedi para ele nos atualizar. Então, continuando um pouco sobre a reflexão desse documento Dar o Melhor de Si, né? Eu gostaria hoje de falar um pouquinho de que a igreja ela tem esse diálogo com o mundo do esporte desde os seus primeiros anos de existência, né? Então, vamos lembrar São Paulo, que também usava metáforas, né, esportivas para explicar a vida cristã, os gentios. Vamos lembrar também São Tomás, que utilizava as virtudes dos jogos, né, visto que a virtude deve ser praticada com moderação, né, o pensamento de São Tomás de Aquino. Por esse motivo, uma pessoa virtuosa não deveria apenas trabalhar continuamente, mas precisava também de um tempo para que utilizasse das virtudes dos jogos em um momento de recreio. Mas uma outra reflexão também interessante é que este documento quer trazer para nós uma experiência de que não é que deveríamos criar um esporte cristão, mas é uma visão cristã do esporte. Então, nós não temos assim um esporte cristão, né? Então, todos os esportes, dentro da sua teoria, praticidade, né, que realmente possamos buscar essa visão cristã dentro do esporte. Então, não foi criar um esporte cristão, mas oferecer de modo a viver o esporte fundado sobre a ideia cristã de ser humano e da sociedade. Embora não exista um esporte cristão, é plenamente legítima uma visão cristã do esporte que não se limita a conferir ao mesmo os valores éticos universalmente partilhados, mas apresenta uma perspectiva própria, inovadora, coerente, na convicção em que assim presta um serviço quer ao esporte, quer à pessoa e à sociedade. Então, ela não quer ser apenas uma marca de qualidade ética, mas também ajudar com que o cristianismo ele se propõe como valor acrescentado capaz de conferir a experiência esportiva, né? Então, a gente aproveitar bem todo mundo do esporte e aproveitar também essa experiência da qualidade e daquilo que o cristianismo também nos ensina e aproveitar no mundo do esporte, né? Então, daí é tão interessante, eu verifico bem essa prática entre vocês nessa ONG, né? Onde, através do resgate de muitos crianças, adolescentes, jovens, né? Aproveitar completamente os valores do mundo do esporte, mediante talvez alguma situação meio complicada, mas ali o valor do esporte tão bem aplicado também, né? Muito bem. Liz, você em algum momento pensou em desistir? Achou que não era pra você? Eu acho que não, né? Por tanto de medalha. Pensei sim. Eu acho que todo atleta passa por essa parte e passa por esse processo. Eu já pensei em algumas vezes desistir, sim, em parar. Pra falar a verdade, eu pensava, mas não parava, porque eu nunca fiquei um mês direto sem treinar. Eu tenho faltas sim, mas um mês diretão, sem aparecer no treino, eu nunca fiquei. Espero nunca ficar. E depois de algumas lutas, eu descia muito triste, sim, por conta do resultado. A gente tem algumas aqui na mesa que eu desci com aprendizado e não consegui obter o resultado que eu queria, mas depois do mestrão, o Alan, vir conversar com a gente sentava, parava, trocava uma ideia e ele falava que estava orgulhoso da gente, do resultado, independente do resultado, ele estava orgulhoso da gente ter ido lá em cima do ringue e ter botado em prática o que a gente já vinha aprendendo na academia. Então isso me deixava bastante orgulhoso, independente do resultado. Era o que me faz continuar até hoje.
Ele fala que tá orgulhoso, então... Então, a sua maior... Quer dizer, as suas maiores dificuldades eram em vista de um resultado não alcançado, né? Sim. Eu ficava muito chateado, muito, portanto que até hoje eu acho que os meus aprendizados tem 5 aqui, 5 derrotas. Eu descia do ringue já pensando em voltar. Você fala derrota porque você ficou em segundo colocado, é isso? Segundo Ah, sim. colocado. Então, assim, no mundo do esporte isso não é derrota, né? Mas assim, mas para o atleta, né? Eu descia do ringue já pensando em voltar para academia na segunda-feira, já para sentar com o mestre, ver os vídeos da luta, ver onde é que eu errei, ver o que eu precisava melhorar para não errar em cima do mesmo erro de novo, para me conseguir voltar na segunda etapa melhor e obter o resultado que a gente queria. Para daí, se a gente conseguir disputar o cinturão, que ainda não veio, mas veio uns troféus e umas medalhas importantes. Ana, o pessoal da Maré que está nos escutando, como é que faz para participar do projeto? Quem tiver filho pequeno, ficou interessado? Então, é só as pessoas comparecer na nossa sede, que fica na Rua Teixeira Ribeiro, número 900, né? Lá a gente faz todo o processo, né, de inscrição, dependendo do horário e a modalidade que a gente tem a disponibilidade das vagas. Mas também quem quiser apoiar a Luta pela Paz, que é um grande desafio, né, manter essa organização com esse número significativo de alunos que a gente atende, é só acessar nosso Instagram, Luta pela Paz, é o nosso site, né? Apoiar atletas como o Luiz, né? Que são atletas de ponta e de alto rendimento, e outros jovens que participam também da instituição. É só acessar aí as nossas redes sociais para poder apoiar a nossa instituição. Quero dar muito parabéns pelo projeto, pelo trabalho de vocês, pelas medalhas, Luiz. Estou impressionada aqui com a quantidade de medalhas. Desejo muito sucesso. Muito obrigada pela participação de vocês hoje aqui no nosso programa. A gente que agradece por dar essa oportunidade da gente falar um pouquinho do trabalho que a gente realiza na Maré, né? Em comemoração dos nossos 25 anos de Luta pela Paz. Esse ano a gente completa 25 anos. E deixar um convite aí pro pessoal. A gente vai inaugurar uma exposição chamada Olhares Negros, que é os nossos jovens, né, que fizeram o curso de fotografia e conseguiram registrar seu dia a dia na Maré, em outros espaços, e são artistas, e a gente vai estar fazendo essa inauguração a partir do dia 25 agora. Olha. E vai começar a exposição a partir das 15 horas no dia 25. Muito bem, vamos lá. Muito legal. Padre, obrigada mais uma vez o senhor com a gente. Pedir para o senhor deixar sua bênção para os nossos ouvintes. Parabenizar os entrevistados de hoje, né, pelo trabalho, né, até mesmo pela iniciativa e a perseverança também nesta iniciativa, né? Que, Luiz, que você nunca desista, né? Acho que segundo local, por mais que você perca uma final, mas você não perdeu a competição, né? Tanto é por isso que você é medalhado, né? Por causa disso, né? Parabéns também, Ana, aí pelo trabalho, pelo desenvolvimento, né? E cada vez mais que o Senhor abençoe esse trabalho de vocês, nesse local, né? Toda aquela região ali da Maré. Nós ontem celebramos a solenidade de Cristo Rei, e esta semana para todos nós é a última semana do nosso calendário litúrgico, né? Algumas pessoas confundem, ontem não foi o último dia do ano litúrgico, porque ontem foi o primeiro dia da última semana, na realidade, né? Porque o domingo é o primeiro dia da semana, né? Então nós estamos na última semana do nosso calendário. No próximo domingo, sim, iniciaremos o nosso novo ano litúrgico, nos preparando para a celebração de um Santo Natal. Deus eterno, todo-poderoso, que a nós, servos inúteis, sustentastes nos nossos trabalhos neste dia, aceitai nosso louvor e também ação de graças por vossos benefícios. E a bênção de Deus Todo-Poderoso, o Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Obrigada a nossos ouvintes. Se você curtiu o nosso bate-papo, siga o Vox Populi Esporte nas redes da Rádio Catedral FM. Estamos no YouTube, Facebook, em todas as plataformas de áudio. Lá você também pode conferir os programas anteriores. Nos vemos na próxima segunda-feira. Até lá!
Com o esporte, é possível construir a cultura do encontro. Você acabou de ouvir, na Rádio Catedral FM, Vox Populi Esporte.